centroavante Fernandão fica livre da sua punição do doping ainda no Campeonato Brasileiro lá de 2021 e ele foi sim procurado pela diretoria do Goiás em alguns momentos. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa história. Será que existe alguma possibilidade dele integrar, por exemplo, o elenco do Goiás nesse campeonato goiano? Trazer um pouco mais de detalhes sobre a sua situação. Além disso, de um centroavante ex-São Paulo, onde encerrou seu contrato agora no final do ano, que fechou vínculo com o Verdão para as próximas temporadas. Trazer mais detalhes desse jogador que já está integrado no elenco principal e também sobre o Pedrinho, que esse sim vai ter essa sua mudança, né, para o elenco de cima ainda nos próximos dias. Trazer um pouco de detalhes sobre a sua contusão muscular na penúltima partida, né, na disputa da Copa São Paulo. Foi desfalque no jogo contra o Palmeiras e o que pensa a diretoria do Verdão a respeito dessa promoção, né, dos garotos para o elenco de cima. Esses serão os três principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final eu deixei o vídeo onde eu falei sobre essa situação de arbitragem aqui no futebol goiano, essa grande polêmica, mas onde nenhum deles, né, basicamente buscam grandes soluções para a melhoria no nosso futebol, apenas boas gestões, isso é fato, mas buscar outras alternativas. Falei um pouco mais sobre esse assunto deixando na tela final e também a análise do jogo contra o Iporá, né, essa vitória por 2-1 também no finalzinho do vídeo, fechado? Outro recado que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, para você dar uma ducha rápida aí no seu veículo por apenas R$11, isso mesmo, R$11 nesse começo de semana, sendo 5 unidades espalhadas por Goiânia e região, 3 delas na Avenida Rio Verde, você encontra também no Jardim América e no setor Leste Vila Nova. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso apoiador do canal, do Instagram, já vai lá e também confere outros serviços que eles realizam aí também no seu veículo, como por exemplo, um polimento cristalizado, limpeza de estofados, iluminação e muito mais, né? Vários serviços bacanas para você conferir o nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um centroavante ex-São Paulo fechado com Goiás para as próximas temporadas, que é o Denzel. Ele que tem apenas 20 anos de idade e já estava no banco de reservas nesta última partida do Goiás. Ontem, no domingão contra o Iporá, lá no estádio Ferreirão, ele estava no banco com a camisa de número 18. Acabou que foi relacionado pelo técnico Guto Ferreira. É um jogador que a princípio chega realmente para integrar o elenco de cima, assim como ele já havia participado, por exemplo, pelo Ituano, de 2 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, teve alguns minutos no jogo contra o Brusque na segunda divisão. Acontece da seguinte forma, né? O seu vínculo com o São Paulo se encerrou agora no final do ano, essa informação do meu parceiro, o Vitor Pimenta, lá do Mais Goiás, e agora fechou o vínculo em definitivo com o Verdão até dezembro de 2024, né? Então esse é o contrato de longa duração aqui no maior do Centro-Oeste. É um jogador bem interessante que já vinha aí sendo monitorado pela diretoria esmeraldina, principalmente, né, pelo Eduardo Pinheiro, que é esse cara dessas captações alternativas, né, dentro do mundo da bola, agora fechando esse seu contrato com o Goiás. 1,91 m de altura, isso mesmo, né, jogador muito grande, destro, 81 kg, se destaca principalmente nesse seu jogo físico, faz uma parede muito interessante, algumas partidas legais dele com a camisa do São Paulo e também pelo Ituano, né, onde ele disputou 20 partidas no Sub-20 do ano passado, com 8 gols marcados, como eu falei também foi relacionado para algumas partidas no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele que chega agora já com essa rodagem, treinando com o elenco de cima desde o finalzinho, né, do ano passado e agora tem na sua primeira possibilidade no banco de reservas desse jogo entre Iporá e Goiás. A tendência também que para a viagem contra o Craque lá em Catalão também seja uma das alternativas no banco de reservas do técnico Guto Ferreira. Então as principais características dele é aquele centroavantão mesmo de grande área, tem sim uma boa movimentação ali dentro da grande área também para desvencilhar da marcação, um forte jogo físico e uma saída de jogo também, perdão, ele pressiona muito a saída de jogo do adversário, que pode ser um trunfo diferente. O Goiás tem sim interesse em trazer pelo menos mais um outro camisa 9, além do Matheus Peixoto, que já está fechado, essa situação do Matheus Peixoto, ele vai fazer um último exame nesse dia 31 de janeiro, ou seja, na outra terça-feira, aí sim já viajando para Goiânia, onde vai assinar contrato com o Goiás no começo do mês de fevereiro. A tendência é que mais ou menos lá para o dia 10, dia 15, ele faça a sua estreia no elenco principal do Goiás. Vale lembrar também que a primeira fase do Campeonato Goiano só se encerra lá no dia 25 de fevereiro, um jogo contra o Morrinhos na 11ª rodada. Então Denzel nesse momento sendo essa outra alternativa para a camisa 9, além no caso do Nicolas, o Felipe Costa e também esse jogador que completou 20 anos de idade
nesta última semana, né? Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Denzel, ele que é de Taboão da Serra, no interior de São Paulo, passou ali no sub-11 ao sub-12 do Santos, também no Corinthians no sub-13, chegou no sub-17 do São Paulo e também no sub-20, onde fez 8 partidas com 3 gols marcados antes de seu empréstimo ao Ituano, ficando livre no mercado e agora fechando com o Verdão. Dando sequência aqui no nosso vídeo, por falar de jogador centroavante jovem das categorias de base que será integrado ao principal, obviamente o nome do Pedrinho é o principal, né, o mais badalado e qualificado nesse momento que a gente tem dentro do elenco. A atualização a respeito do seu quadro clínico, né, a sua lesão muscular que aconteceu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Sport, nas quartas de finais da Copinha, acabou não participando das semifinais contra o Palmeiras e olha, fez muita falta, né, acho que se o Pedrinho tivesse nesse confronto, fatalmente marcaria um gol. Enfim, águas passadas, é uma boa campanha em geral de todo o time, surpreendente e alguns deles já sendo integrados, né, ao elenco principal nessa próxima semana. Essa informação lá da Rádio Band News, eles garantiram que nessa próxima quarta-feira, pelo menos 5 jogadores irão se reapresentar ao elenco do Goiás, tendo um descanso físico para todos eles, sendo ali no caso o meio-campista o Alan, lateral direito com o Diego, além disso lá na frente o Pedrinho, o Vitor Hugo, né, o Vitinho e o Wendel. Esses 5 jogadores já se reapresentando no Goiás nessa próxima quarta-feira. Eles não irão participar do jogo contra o Craque, nem também contra o Vila Nova. A tendência é que tenha essa recuperação física e até mesmo mental, né, para aí sim poder ficar à disposição do técnico Guto Ferreira a partir da outra semana, mais ou menos ali no jogo contra o Yumas, na outra quarta-feira, às 3h30 da tarde, esse jogo fora de casa, né? Então, esses 5 jogadores já estão à disposição e o Pedro Junqueira, né, o famoso Pedrinho, ele vai ficar mais ou menos 15 dias fora. Se a gente pensar que esse jogo contra o Sport, se eu não estiver muito enganado, ele foi na quinta-feira, dia 19. A gente pode colocar aí mais 10, dia 29. Com mais 5 dias, vai dar ali mais ou menos entre o dia 3 e dia 4, ou seja, na outra sexta ou sábado, outro final de semana, o Pedrinho já estando 100% fisicamente, né, para reintegrar esse elenco, mas fatalmente já vai treinar com os principais, já dá uma moral para o garoto. Tem apenas 18 anos de idade, o seu contrato é longo com o Goiás, pode ficar tranquilo, vai até janeiro de 2025. A única questão é a parte financeira. Eu até consegui confirmar essa informação para agregar aqui um pouco mais para a gente no Goiás News, lá com o Eduardo Pinheiro, que é o diretor principal das categorias de base do Goiás. Muito obrigado aí ao Eduardo. Ele garantiu que o teto salarial da base, né, do Goiás ali no Sub-20 gira na casa de R$2.000 mensais, mais alguns gatilhos por performance, né, por cada atleta. Então a gente pode ter um pouco mais de cuidado em relação ao valor da sua multa rescisória. Eu não consegui fazer a conta dele aqui agora, tá? Porque eu só fui lembrar desse ponto agora na gravação do vídeo. A gente pode calcular 2.000, o valor na multa rescisória dos jogadores aqui, exclusivamente para o futebol brasileiro, é a quantia do seu salário vezes 2.000. Então aí no caso o Pedrinho, né, recebendo 2.000 por mês vezes 2.000, né, de novo, né? Então tendo esse valor da sua multa rescisória, que é assim muito baixo para as pretensões do Goiás e tendo as suas primeiras oportunidades no elenco de cima, mas sair de graça do Verdão, essa história é impossível. Combinado? 7 partidas na Copinha, 5 gols marcados e também uma assistência. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo sobre o Pedrinho e dos outros jogadores subindo, né, para o elenco de cima. Além dele, né, o Wendel e o Vitinho lá na frente, o Alan no meio de campo e o Diego na lateral direita. E outra questão também importante, se a gente pegar apenas essa quantia da rescisão, da multa rescisória do Pedrinho, eu até fiz a conta aqui certinho, só para não falar bobeira, 2.000 vezes 2.000, obviamente, vai dar aí mais ou menos 4 milhões de reais. Entretanto, esse teto são apenas para os garotos do Sub-20. Possivelmente o Pedrinho, após aquelas suas partidas no Campeonato Brasileiro, teve um reajuste salarial, mas na minha visão, não passou, por exemplo, da casa de R$10.000 mensais. Eu acho basicamente impossível essa quantia, né? Então, se a gente colocar aí sim, 10.000 vezes 2.000, que seria mais ou menos um salário, tendo essa quantia acima, né, no caso desse valor de 4 milhões de reais, uma multa rescisória mais digna para a qualidade do jogador. Mas para os outros ali, o Xavier, lateral esquerdo, o Mina, Nolasco, o Cauã no meio de campo, possivelmente esses jogadores têm sim esse valor próximo estimado aí de R$2.000 mensais e essa multa rescisória perigosíssima, de 4 milhões de reais apenas para vários dos jogadores destaques, né, da disputa da Copa São Paulo, mas todos eles
com um contrato longo, fechado? Depois volto para falar um pouco mais sobre detalhes, né, a respeito dessas situações contratuais, mas pelo menos a gente já encaminhando para alguns valores, algo que, por exemplo, no último vídeo, quando eu falei sobre o Pedrinho, eu não tinha mais ou menos essa estimativa concreta. Bora finalizar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a situação do centroavante Fernandão, jogador de 35 anos de idade que retornou aos seus treinamentos, né, para ficar aí à disposição de outro clube, a sequência da sua trajetória no futebol nacional para essa temporada, né, de 2023. A sua punição, que começou ainda lá no mês de fevereiro da temporada de 2021, acabou sendo prorrogado. O Goiás até contratou o Fernandão de volta no final daquela temporada da Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente teve a sua punição estendida, né? E agora no seu próprio Instagram ele colocou ainda no comecinho, uma semana atrás, né, na última segunda-feira, o seguinte, abre aspas: de volta aos treinos, agora liberado da punição. Foram 2 longos anos sem poder fazer o que eu amo, talvez os 2 anos mais difíceis da minha vida. Mas Deus me sustentou em todo esse tempo para que eu não desistisse de exercer a minha profissão. Obrigado, Deus, família e todos que me apoiaram em todo esse tempo. Que venha o recomeço, seja onde for, darei o meu melhor, fecha aspas, nessa publicação na última segunda-feira do Fernandão. E eu falei com ele, mandei mensagem lá pelo Instagram, perguntando sobre essa volta sua aos gramados. Ele não havia colocado ainda essa publicação, apenas um stories, e ele me respondeu o seguinte, abre aspas: graças a Deus podemos voltar a treinar, agora é esperar uma oportunidade de algum clube e voltar com foco total, fecha aspas, o que disse o Fernandão nessa resposta, né, lá no Goiás News na última semana. Aí eu até perguntei se tinha uma procura do Goiás, um interesse nesse finalzinho de ano, ele acabou não me respondendo. No final do ano passado, eu havia conversado com o Paulo Rogério Pinheiro, onde eu tinha perguntado para ele se existia uma possibilidade do Fernandão pintar no Goiás em 2023, ele me respondeu apenas isso: sim, vírgula, existe. Ponto final, né? Foi a única explicação a respeito do Fernandão. Mais ou menos isso aconteceu ali em... cara, não vou lembrar de cabeça agora. Vai ser mais ou menos entre agosto e setembro. Basicamente nesse período onde o Paulo Rogério Pinheiro havia me respondido. Na metade do ano, daquela janela de transferências do mês de junho, não houve consulta procura da diretoria do Goiás. E sim uma especulação, uma sondagem, um interesse no finalzinho do ano. Mas como o Fernandão não... né, se fosse para ele já estar aí no Goiás, já estaria treinando nesse começo do ano. Vale lembrar que o Goiás ainda assim, né, busca um terceiro centroavante para a sequência do ano. Pode ser um cara mais badalado, pode ser que não seja, vai depender muito do critério adotado pela diretoria, mas além do Nicolas e do Matheus Peixoto, que vai chegar no comecinho do próximo mês, mais um outro centroavante vai se integrar a esse elenco do técnico Guto Ferreira para 5 competições no decorrer do ano. Quero deixar aqui essa dúvida no ar, né? Se você contrataria o Fernandão para o Goiás nesse começo de ano, jogador que fez uma boa Série A do Campeonato Brasileiro lá de 2020, com apenas 24 partidas e 10 bolas na rede. Além disso, ele que acabou já tendo esse problema do exame antidoping, né? Por ter tomado uma substância relativamente tranquila para emagrecimento, lá ainda quando ele atuava no futebol da Arábia Saudita. Infelizmente deu esse problema no Goiás, né? Que até tentou a sua contratação de volta no final da Série B de 2021, mas não foi possível, né? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vai lembrar que o físico do Fernandão é algo absurdo. Um cara que já conquistou tudo na vida no futebol, né? O cara jogou aí no Fenerbahçe, no Bahia, no Goiás, no Palmeiras, no Flamengo, Atlético Paranaense, assim, tudo que a gente pode imaginar de um bom jogador, financeiramente falando também no futebol brasileiro, ele já obteve. No futebol internacional, ele jogou no Fenerbahçe, que a gente pode considerar tranquilamente como uma das equipes mais tradicionais do futebol mundial. Fez a sua história por lá também, em 4 temporadas, e mesmo assim, ficando 2 anos parado, o cara manteve o foco, o físico 100%. Então assim, o Fernandão, apesar de ser um medalhão, o cara quer, tá, sim, com muita vontade. Cara, eu arriscaria, eu daria pelo menos uma chance para treinar, enfim, alguma possibilidade do Fernandão nesse começo do ano. Pode deixar também a sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, os 2 vídeos como prometido, né, lá no comecinho do vídeo, e também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição, junto com o link do Brasil Lava Rápido no Instagram, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!